toda a glória seja dada ao Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. É motivo de muita alegria nós estamos aqui mais uma vez. E o Senhor sabe que nós muito nos alegramos de estar aqui com os irmãos, né? E é bom sempre estar com mais um pedacinho do povo de Deus. Bom, né, irmãos? Amém? Quantos querem ouvir Deus falar nessa noite? Levanta-se o céu. Aleluia! Aleluia! Eu tenho aprendido que o vaso não importa. O que importa é o que está dentro do vaso. E eu creio que o Senhor, mais uma vez, vai derramar o seu azeite sobre esse lugar. Por quê? Porque o vaso não importa. O que importa é o óleo que contém. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão, em nome de Jesus. Você que está armado aí até os dentes, abra aí em 1 Samuel, capítulo 18 e versículo 20. Glória a Deus. Abra aí. Se você está desarmado, pega carona aí com o teu irmão em nome de Jesus, porque você precisa ouvir essa palavra. Essa palavra veio de Deus para o teu coração, para o meu coração, para que nós andássemos em vitória. E assim nos fala a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. E contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. E disse Saul: eu lhe darei para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha assim contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. E ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. E este disse a Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepulsos de filisteus para tomar vingança dos inimigos do rei. Diga assim em nome de Jesus, ó. 100. Diga com força: 100 prepulsos dos filisteus. E olha só, irmãos, tendo os servos de Saul referido essas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei, antes de vencido o braço. E dispôs-se Davi e partiu, e com seus homens, e feriram entre os filisteus 200 homens, e trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado pela oração, Senhor, do anjo da igreja desse lugar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, usa-me mais uma vez. Tira todo o cansaço, tira toda a fadiga. E, Senhor, fala ao teu povo que precisa ouvir, Senhor. Fala ao teu povo, meu Pai, que precisa ser alimentado, Senhor. Fala, Senhor, mais uma vez. E eu creio, meu Pai, que Tu vais derramar, Senhor, maná sobrenatural sobre esse lugar. Pai, em nome de Jesus, levanta agora, Senhor, aqueles, meu Pai, ó Deus, Senhor, que precisam. Levanta agora, Senhor, os guerreiros desse lugar, para que vejam a Tua glória descer com poder e grande glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode dar palma, irmão. É para o Senhor, é para o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quando nós vínhamos nos preparando para vir para esse lugar, quando nós recebemos o convite no domingo para pregar, para lhes falar a verdade, eu não sabia ainda o que ministrar para vocês. E o Senhor vinha falando comigo esses dias, e ontem Ele me deu essa pregação, que muitas vezes, irmãos, nós temos inimigos que precisamos vencer. Diga assim em nome de Jesus para o teu irmão: olha, irmão, nós temos inimigos que precisamos vencer. Queridos, que inimigos são esses? Nós precisamos vencer os outros, amém? Glória a Deus. Nós precisamos vencer a Satanás e as tentações, amém? E nós precisamos vencer a nós mesmos, amém? Glória a Deus. Aqui esse texto, irmão, que nós estávamos lendo agora há pouco, irmãos, fala justamente de Davi, um homem segundo o coração de Deus.
Esse homem, irmãos, que foram tirados do meio das malhadas, que eram Zé Ninguém, e que Deus traz, irmãos, sabe, para ser o rei de Israel. E aqui, meus irmãos, nesse momento de Davi, ele ainda era um dos capitães do exército de Saul. E quando ele estava lá, meus irmãos, Deus era com ele, Deus dava vitória, Deus ministrava sobre a vida de Davi. Mas, irmãos, aqui o inimigo de Davi, Saul, ele se coloca diante de Davi para ser laço e embaraço para seu servo. E quantas vezes, meu querido, muitos se colocaram diante de ti para ser laço contra a tua vida, hein, meu irmão? Quantas vezes, irmãos, outros se colocaram, meu irmão, como pedra de tropeço para tentar te derrubar, para tentar te ferir, para tentar, meu irmão, ser usado contra a tua vida para te amaldiçoar. Mas, irmão, creia em nome de Jesus que o Senhor é contigo, que o Senhor é o teu Deus, que o Senhor, meu irmão, está contigo e que o Senhor vai te dar vitória. Aleluia! O Senhor vai te dar vitória. E aqui, meu irmão, Saul chega para Davi e fala assim: Davi, olha, tu vai ser meu genro, filho. Davi, tu vai ser meu genro, tapinha nas costas, né? Davi, tu vai entrar na família do rei. Isso não é pouca coisa não, é muita coisa. Mas tem um porém: eu quero 100 prepostos dos teus inimigos. Quero 100, Davi. E tem que ser por ti. E Davi, como homem do Senhor, ele fala assim: tá certo. É 100 que você quer? É 100? Tá certo. E a Bíblia nos fala, irmão, que ele foi em busca dos 100. Mas ele veio por 100, veio, irmãos? De maneira nenhuma. Ele veio com quem, irmãos? Com 200 prepostos, porque o Senhor era com Davi. Aleluia! O Senhor é contigo, meu irmão. Porque nós começamos falando dos outros inimigos. Porque, irmãos, são as lutas mais fáceis que nós temos a vencer. É incrível, irmão, quando um outro inimigo, quando uma pessoa vem contra nós, né? Rapidinho a gente vira crente, dobra o joelho, faz jejum, ora Senhor, fala: Senhor, aquele ali, aquele incircunciso está, Senhor, fazendo coisa contra mim. Senhor, está botando bandiga na minha porta. Senhor, está fazendo isso. Senhor, está com um olhar de inveja. Mas você sabe a quem pode clamar. Você sabe a quem pode clamar. Você sabe quem pode, meu irmão, sabe te socorrer. Você sabe que o Senhor dos Exércitos está contigo. Porque Deus, irmãos, Ele movimenta as águas ao teu favor. Agora, irmão, deixa eu te ser sincero nessa noite. Lutar contra um inimigo que você sabe quem é, lutar contra um inimigo, irmão, que você sabe, meu irmão, aonde mora, lutar contra um inimigo, meu irmão, que você pode pegar e sabe com que armas ele, sabe, luta contra você, é mais fácil, irmão. Davi sabia que Saul não era aquele quem ele pintava ser. Davi sabia. Davi sabia, irmãos, contra quem e contra as armas que Saul vinha. Por isso Deus era com ele. Quero te dizer nessa noite, usado pelo Senhor, que aquele, meu irmão, que profetiza contra a tua vida, aquele que tenta te amaldiçoar, aquele que tenta, meu irmão, contra a tua vida, te trazendo laço, te trazendo embaraço, ele vai cair por terra, porque o Senhor, o teu Deus, te livrará de todo mal. Senhor, te livrará de todo mal. E pastor, qual o outro desafio que eu tenho que vencer? Esse é o mais fácil. Contra o teu inimigo, porque você sabe com que armas, você sabe quem é, você sabe que ele se coloca diante de ti. Mas nós temos um outro inimigo, e esse inimigo, irmãos, ele luta ferozmente. Abra a tua Bíblia em nome de Jesus no livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 6. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 6 e versículo 11. Amém? Glória a Deus. Trecho muito conhecido da palavra de Deus. Efésios capítulo 6 e versículo 11. Glória a Deus, aleluia. Achou, meu irmão? Acompanhe ali em nome de Jesus. Palavra de Deus para a tua vida. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas de quem? Eu não ouvi. Contra as ciladas de quem, meu irmão? Contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue.
e sim contra os principados, e contra as potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Repita essa palavra em nome de Jesus: inabaláveis. Amém? Eita Jesus, que mistério é esse, Senhor? Deus vai te ministrar agora, querido. Muitas vezes, irmãos, a gente sabe vencer o inimigo. Muitas vezes a gente sabe de onde vem o ataque. Mas, irmão, quando o inferno se levanta contra nós, muitas vezes, irmãos, a gente fica meio que, olhando assim e fala: Senhor, meu Pai, meu Deus, meu Pai, eu não consigo contra Satanás, eu não consigo contra essa tentação, eu não consigo. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje, nessa noite, meu irmão. Eu quero ser profeta do Senhor para a tua vida. Satanás já é um derrotado. Satanás, meu irmão, ele já é um humilhado. Satanás não tem poder sobre a tua vida, porque nós fomos comprados, nós fomos lavados, nós fomos remidos pelo sangue de Jesus que meteu naquela cruz. Você foi comprado e não foi por qualquer moeda. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Muitas vezes, irmãos, a gente olha as adversidades que se levantam contra nós, e que o inimigo, irmão, coloca sobre a nossa vida, e muitas vezes a gente deixa que ele tome a condução da nossa vida. E meu irmão, você está agindo errado. Se você não sabe, deixa eu te dizer algo do Senhor. Quando Deus fez a terra, quando Deus fez tudo que dentro dela há, Deus colocou três poderes aqui para governar esse lugar. O primeiro é o poder de Deus, que está acima de tudo e acima de todos. Deus controla o céu, Deus controla o mar, Deus controla a terra, Deus controla tudo. Quem crê nisso aí, meu irmão, não, glória a Deus. Aleluia! Deus controla tudo. Mas muita gente olha e fala assim: não, o segundo poder é o poder do inimigo. Porque o inimigo tem poder. Ele tem poder, querido. Mas ele não é o segundo maior poder. O segundo maior poder é o teu poder. É o poder do livre-arbítrio que Deus colocou sobre ti, meu querido. O poder, meu irmão, da escolha. O poder, meu irmão, sabe, de você poder decidir o que você vai fazer. Se andar pelo caminho do mal ou se andar pelo caminho do bem. Se fazer a vontade do Senhor ou se prostrar a algo. É você quem escolhe, meu querido. É você que toma a decisão. Muita gente tem transferido essa decisão para Satanás. Não, é porque era uma oportunidade que eu não podia perder. Era a última Coca-Cola do deserto, irmão. Toma cuidado, meu irmão. Por quê? Porque todo aquele que está diante do Senhor, ele vai passar pela prova, ele vai entrar na fornalha. Mas, meu irmão, se você for fiel, se você estiver no Senhor, você vai sair dela inabalável. Inabalável, irmão. Inabalável. Sabe o que é isso? É você saber que está passando pela prova, mas está dando glória a Deus. É saber, meu irmão, que você está dentro da fornalha, mas tem um quarto homem para entrar lá contigo. É saber, meu irmão, que você vai passar pelo mar, mas que você vai passar, meu irmão, de pé enxuto, porque Deus vai tirar a vitória. Deus está falando com pessoas aqui, queridos. Deus está falando com pessoas aqui, por quê? Porque tem sido refém das tentações, refém, meu irmão, das provações, refém. Mas Deus te diz nessa noite: provação vem, tentação vem, mas é para você passar, é para você passar, não é para você ficar, meu querido, não é. O vale vem, a depressão vem, mas você não pode ficar lá, você não pode. Quando eu estava preparando essa pregação, irmãos, Deus me via, sabe? Deus fazia com que eu visse uma cena. E essa cena, ela não é muito, sabe? Ela não é muito lá higiênica, mas essa cena, irmãos, ela veio muito ao meu coração. Aleluia. E essa cena era a seguinte: que tem muitos crentes que são especialistas em lamber feridas.
Sabia disso, irmão? Lamber feridas. Quando você para um pouquinho e olha no meio da rua, você vê, às vezes, os cachorros, os gatos, quando se ficam machucados, no meio da rua mesmo, eles não querem saber aonde vão parar. Eles param para lamber as suas feridas. E tem muito crente aí, meu irmão, ó, parando tudo, parando vida, parando o sonho de Deus, parando as promessas, para chorar pelo leite derramado. Eu quero te dizer uma coisa hoje, meu irmão, como servo do Senhor, como vaso, como profeta, como atalaia do Senhor, do servo do Deus vivo. Eu quero te dizer uma coisa: o que passou, passou, o que ficou para trás, ficou. Deus tem algo novo para a tua vida, e Satanás não tem poder sobre os planos de Deus. Satanás não tem poder sobre a tua vida, meu irmão. Sabe por quê? Porque ele já é um derrotado. Aleluia. Ele já é um derrotado, meu irmão. Satanás já foi pisado, já foi humilhado. Enquanto ele achava que tinha vencido, enquanto ele achava, meu irmão, que tinha matado o Filho de Deus. Sabe, meu querido, antes de Jesus ressuscitar, ele foi lá no inferno e tragou, pegou as chaves do inferno. E meu querido, eu quero te dizer mais: ele não tem nem a chave da casa dele, que dirá mais ordem sobre a tua vida. Ele não tem condição, meu querido, não tem. Por quê? Porque se você tiver a bênção do Senhor sobre ti, se você tiver a marca da promessa, ai de quem tocar na tua vida. Deus está falando para ti, meu irmão. Deus está falando para ti que os teus grilhões, que a todas as tuas dores já foram levadas sobre o madeiro, porque Jesus te lavou, te remiu. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Amém? Amém? Agora vamos para o inimigo mais difícil. Vamos? Abra a tua Bíblia aí, meu irmão, em nome de Jesus. Abre. De novo. Vamos na palavra. Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus. Capítulo. Aleluia. 16. E versículo 24, querido. Cora, baixando e cantará manaço de covo. Mateus, capítulo 16. E versículo 24. Louvado seja o Senhor, Deus dos exércitos. Aleluia. Achou aí, querido? Achou aí, meu irmão? Oh, Deus. Assim diz o Senhor. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aleluia! Aleluia! Presta atenção aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Vencer os outros é fácil. É, meu irmão, é fácil. Com um pouquinho de oração, obrigado, meu querido. Com um pouquinho de oração, com um pouquinho de jejum, né? Você dobra o joelho e vai, o Senhor te dá vitória. Vencer o inimigo é um pouco mais difícil, mas Deus te dá vitória, meu irmão. Porque muitas vezes a gente não sabe com que armas ele vai lutar, mas quando você está revestido da armadura de Deus, né? Deus te livra de tudo, porque com a armadura você está revestido de todo ataque. Então ele pode atingir do que tentar atingir, mas Deus está te blindando para que você seja forte, inabalável diante do Senhor. Você vai vencer. Mas por incrível que pareça, irmão, o pior inimigo não é Satanás. O pior inimigo é a sua vontade, é o desejo do teu coração. Ô pastor, fala isso não. Poxa, eu tenho tantos desejos, eu tenho tantas vontades. Por incrível que pareça, meu irmão, muitos dos seus desejos, muitas das suas vontades não são coisas de Deus, não são planos de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Por muito tempo, meu irmão, eu era um perdedor. Por muito tempo da minha vida eu era um derrotado. Por muito tempo, irmão, eu passei
saí fazendo as vontades do meu coração, andei segundo os desejos da minha carne, os desejos da minha vontade, e eu olhava para Deus e falava: Senhor, eu estou na igreja, Senhor, não tenho vitória, Senhor, não consigo vencer, meu Pai, que negócio é esse? E eu reclamava com Deus, irmão, olhava para o céu, né, batia o pezinho, né, bora, eu sou crente, sou fiel, que coisa, irmão, né? Eu estava ganhando, era um troféu cara de pau, irmão, né? Lá no meu estado, lá no Pará, a gente fala o troféu óleo de peroba, meu irmão, o negócio é sério. Por quê? Porque a gente não está fazendo a vontade do Senhor, né? Ainda fica inquirindo, ainda fica exigindo algo de Deus, como que se ele tivesse obrigação de dar ou de fazer algo por um filho negligente. Irmão, Deus não é tolo, Deus conhece o teu coração, Deus sabe se você é fiel, Deus conhece, meu irmão, até os pensamentos que permeiam o teu coração. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Deus te conhece, meu irmão. Agora o que acontece? Muitas vezes o teu altar está derribado, muitas vezes, né, o teu altar tem uma brecha, e o inimigo, irmão, ele entra nessa tua brecha. E incrível, irmão, muitas decisões que você olha assim: eu sou machão, não, eu sou mulher, não, eu sou. Muitas dessas decisões que você acha que está tomando, né, sem a vontade do Senhor, não são suas vontades, são vontades de Satanás na tua vida. Pastor, pera lá, que conversa é essa? É assim, querido. Satanás, ele não pode saber o que você pensa, mas ele pode jogar uma semente. E sabe como é que ele sabe como é que você vai agir? Pelas tuas ações. Ele não sabe o que você pensa, mas pela sua ação ele vai saber que atitude você vai tomar. Satanás conhece o homem, meu irmão, desde os primórdios. Satanás jogou a semente em Eva, e quando ele viu que Eva ficou atiçada sobre aquele fruto, ele percebeu que Eva ia cair. Satanás, irmão, quando joga uma semente maligna sobre o teu coração, ele sabe o que você vai fazer pela ação que você vai desencadear depois da jogada da semente. Quando, irmão, passar ali, né, uma mulher bonita, irmão, cuidado, irmão, em nome de Jesus, né? Tem muito irmão que anda com a Bíblia debaixo do braço: eu sou crente, mas está passando um mulherão lá, e o irmão: eita Jesus, eita, mas o olhar está lá, irmão, sangue de Jesus tem poder, o teu olho é santo, meu irmão, o teu olho é santo, a tua vida é do Senhor. Glória a Deus. Tem muito cristão, irmão, que não vigia, né? O irmão vai passando por ali, às vezes nem é irmão, cai R$50, mas ele olha para um lado, olha para o outro, caiu R$50, e o cara fala assim: ninguém viu, é meu. Irmão, a tua mão é santa, a tua mão é do Senhor. A mesma mão que é usada para curar, a mesma mão, meu irmão, que é usada para abençoar, ela não pode ser usada para amaldiçoar, meu irmão. Olha para a tua vida, negue-se a si mesmo e busque a tudo do Senhor. Tem muita gente que não consegue vencer, sabe por quê, meu irmão? Porque é refém de si mesmo. Querido, o problema da gente é que a gente bota muita culpa em Satanás. A gente fica dizendo assim: é porque o inimigo, Ei, irmão, o inimigo não tem poder sobre ti, nós já falamos a respeito disso. A Bíblia comprova isso, meu irmão. Você precisa olhar para você e falar bem alto, profetizar bem alto: Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, eu não quero mais fazer minha vontade, e Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser cumpridor das suas promessas, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher usada, cheio da graça do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Você precisa fazer isso. Por quê? Porque a verdade é que servo do Senhor não se manda. Essa é a grande verdade. Aleluia. Tanto é verdade que quando chega Jesus, na hora final, era um vai ou racha, não era tudo lá. Jesus estava lá no Getsemane. Os discípulos, que eram a única carne de Jesus, né, estavam o quê? Dormindo, irmão. Jesus lá sofrendo, padecendo, estava passando flecha assim no seu olhar, de tudo que ele ia padecer, meu irmão. Jesus, naquela hora, é tomado pela dor, e a condição humana quer prevalecer, e ele fala: Senhor, passa de mim esse cálice. Mas na mesma hora ele olhou assim e disse: não, cumpra-se em mim a tua vontade, Pai. Você precisa olhar para dentro de si mesmo e
falar: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Senhor, eu quero estar no centro do teu coração. Senhor, eu quero estar, Senhor, sendo cumpridor dos teus desejos. Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos. Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher de Deus, aonde ele estiver. Você precisa ser assim. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser do Senhor. Essa palavra é para ti, meu irmão. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para todos nós. Por quê? Porque Deus não quer te ver, meu irmão, sabe, olhando cabisbaixo para o lado, chutando o lado, meu irmão. Não, Deus não te quer cabisbaixo. Deus não te quer abatido. Deus está olhando para ti nessa noite, está dizendo: é hora de virar a mesa, é hora de virar o jogo, é hora de eu derramar o meu espírito, é hora de eu te dar entendimento, é hora de você conhecer as artimanhas de Satanás, é a hora de ganhar. Levanta aí, meu irmão, em nome de Jesus. Levanta aí, meu irmão, em nome de Jesus. Levanta, em nome de Jesus. Levanta, em nome de Jesus. Aleluia. Bota as mãos assim no teu coração, em nome de Jesus. Bota a mão assim no teu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ministério de louvor, pode me dar uma ajuda aqui? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, Deus. Glória a Deus. Amém? Você crê aí, meu querido, que Deus está ministrando na tua vida? Você crê que Deus está operando sobre ti? Aleluia. Eu creio, meu querido. Eu creio. Eu vou te dizer algo do Senhor. Não vou mentir para você. Quando eu estava chegando aqui nesse lugar, eu falava assim para minha esposa: ah, Senhor, tu sabes que eu queria tanto, Senhor, pregar. Mas, Senhor, eu estou tão cansado que se meu pai estiver pregando, Senhor, eu vou te glorificar, porque eu sei que eu vou precisar ouvir, eu vou precisar receber. Mas, meu irmão, Deus queria falar contigo nessa noite. Deus queria te falar algo do Senhor também, querido. Por quê? Porque Deus tem algo para te dar nessa noite. Deus quer parar esse tempo, meu irmão, de perca, esse tempo de derrota, esse tempo, meu irmão, de você ficar olhando cabisbaixo e quer fazer uma nova história na tua vida. Aleluia. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, com os teus servos, com os obreiros da tua casa, com o anjo da tua igreja, Senhor Deus. E, Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, te agradecendo, Senhor, pelo maná que tu vens derramando sobre essa igreja. Meu Pai, ó Deus, Senhor, tu vais fazer grandes coisas nesse lugar. Tu vais fazer grandes coisas, meu Pai, em cada vida. Porque a igreja não é os quatro cantos, não é as quatro paredes, mas a igreja é o irmão, é a irmã, é o diácono, é o pastor, é o presbítero. Isso é a igreja. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero lançar uma palavra profética aqui nessa noite. Quero sim, meu Pai, amanhã valente. Quero sim, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrubar toda a potestade, derrubar toda investida satânica, derrubar, Senhor, tudo que não vem de ti e ministrar, Senhor, a tua cura, ministrar a tua bênção, profetizar, Senhor, que haverá um novo tempo, haverá, Senhor, um novo despertar, porque tu és o Deus, Senhor, tu és o Deus, Senhor, que levanta, tu és o Deus que exalta, tu és o Deus que ministra. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu sei, Senhor, que tu és Deus poderoso e que tu és Deus fiel e que tu estás, Senhor, fazendo coisas tremendas aqui nesse lugar, porque a tua glória e a tua destra está sobre o teu povo. Pai, em nome de Jesus, derrama a vitória, Senhor. Não há, Senhor, Deus, Senhor, batalha, Senhor. Não há, Senhor, peleja. Não há, Senhor, Deus, vitória. Sim, Senhor, Deus, Senhor, aquela luta, Senhor. E nós precisamos vencer para que a tua nome, para que a tua glória seja, meu Pai, ó Deus, colocada sobre os quatro cantos dessa terra. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. 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 Onde assim, ó? Já estou crucificado com Cristo.
Cristo vive em você, meu querido.